O jornal americano The Wall Street Journal abordou o caso de Felipe Martins. O ex-assessor da presidência está preso há quase 5 meses por ordem do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Na publicação, a colunista Maria Anastasia O'Grady explica o erro da alfândega e proteção das fronteiras dos Estados Unidos, no qual Moraes se baseou para decretar e manter a prisão de Martins. Na ocasião, a entidade informou incorretamente que Felipe Martins viajou do Brasil para Orlando em 30 de dezembro de 2022. A jornalista mostra que a alfândega removeu a entrada de Martins de seu site, admitindo um erro. Contudo, Moraes continua a usar a seção com histórico de viagens do site que ainda lista a viagem. A reportagem é finalizada com uma pergunta: por que a agência americana está tão relutante em consertar as coisas? Silvio Navarro, a gente está inclusive exibindo na tela esse artigo que foi publicado no The Wall Street Journal, né? O Brasil é assunto internacional, infelizmente, por esse caso aí da prisão ilegal. E, na verdade, o que ela mostra nesse artigo, Silvio, é que ela alega que o ministro Alexandre de Moraes está usando um registro de entrada, estaria usando um registro de entrada fraudulento nos Estados Unidos para manter a prisão de Felipe Martins. É isso? O curioso é que a defesa do Felipe Martins não tem essas informações. E essas informações surgiram pelo belo trabalho da Mary O'Grady. Wall Street Journal é uma jornalista renomada, conhecida nos Estados Unidos e especialista em assuntos para a América Latina. Primeiro ponto. O segundo ponto é: quem introduziu esse dado no sistema? Foi má fé? Foi um erro? Por que esse dado apareceu? Quando esse dado foi retificado? Quando o ministro Alexandre de Moraes, e aí eu me refiro ao gabinete dele e à sua equipe de investigadores, incluo a Polícia Federal, porque trabalham em paralelo, quando eles tiveram essa informação. Por que essa informação foi mantida em segredo? Aliás, é mantida em segredo. Ou eles não têm essa informação também? Pode ser que a jornalista americana chegou a esse dado, mas talvez eles não tenham essa informação. E aí a coisa fica muito pior, porque esse caso do Felipe Martins faz parte da coleção de absurdos das prisões arbitrárias e completamente à revelia do devido processo legal no Brasil, mas ele encabeça essa coleção de absurdos, simplesmente porque o Felipe não viajou para os Estados Unidos. Portanto, se ele foi preso no Brasil e foi comprovada a presença dele aqui o tempo todo, e ele comprovou com bilhete da Latam, ele comprovou com viagens de Uber, ele comprovou com recibos de uma hamburgueria, ele estava junto com a namorada no sul do país, no Paraná. Portanto, ele deveria estar solto há muito tempo. E ele está preso há mais de 4 meses. Repito, naquele que é o caso que encabeça a coleção de absurdos promovidos pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, se o ministro Alexandre de Moraes tem uma informação ainda mais secreta do que essa, ele já deveria ter revelado para que as instituições permaneçam intactas, para que nós aqui não olhemos para o Supremo Tribunal Federal como um lugar onde a Constituição foi pisoteada, onde o devido processo legal foi largado há muito tempo, onde tem presos, pessoas sendo mantidas presas politicamente. E Supremo Tribunal Federal não é lugar para fazer política, mas, sobretudo, um lugar onde existe treva. Essa foi a capa da Revista Oeste. Tempos de treva, dias de treva, ausência de luz, escuridão completa. Isso é crueldade. E não há nenhum indício, ao contrário, que prove o contrário de que o Felipe Martins não está preso simplesmente porque o ministro Alexandre de Moraes assim deseja. É um preso particular. Um escárnio que vai figurar por muito tempo nas páginas da democracia pisoteada, vou repetir aqui a expressão, no Brasil, mas que vai custar muito caro também, porque fatos são fatos, eles se impõem e a cada dia essa história piora.
Pois é, Côncia, mesmo dizer isso, cada dia parece uma coisa pior nessa história aí do Felipe Martins, porque até você pode nos ajudar aqui. O que mostra essa jornalista nesse artigo do Wall Street Journal é que uma agência do Departamento Interno dos Estados Unidos, de Segurança Interna, ali, que faz a alfândega, teria publicado uma informação da entrada do registro de Felipe Martins em 30 de dezembro de 2022 e depois apagou do site essa informação, e agora a advogada do Felipe Martins, que o representa nos Estados Unidos, está há meses atrás dessa informação, querendo entender por que essa informação sumiu, aparentemente porque haveria aí um erro de informação dessa agência americana que o ministro Alexandre de Moraes estaria baseando-se para manter a prisão de Felipe Martins. O Silvio resumiu muito bem, né? Nós temos duas possibilidades aí, um erro ou uma fraude deliberada. Em qualquer um dos casos, nada justifica a manutenção da prisão. Já não servia para prendê-lo para começo de conversa, mas mantê-lo preso há tanto tempo, provando-se que ele não foi e que a informação é incorreta da viagem, da entrada nos Estados Unidos, aí é tortura. Pelo menos até o presidente Bolsonaro andou subindo o tom, né? Tem que falar desse caso. Eu conheço muito bem a Mary O'Grady, já estive com ela algumas vezes, ela, só reforçando o que disse o Silvio também, ela é uma das jornalistas mais respeitadas e renomadas quando o assunto é América Latina. Quando o assunto é tirania e abuso de direitos individuais na América Latina, então nem se fala. Ela é troféu de ouro, né? Porque ela faz isso há muitos anos, ela combateu, denunciou, escreveu várias reportagens corajosas contra Hugo Chávez, depois Maduro, contra Cuba e por aí vai. Então ela é o terror dos comunistas, dos tiranos. E ela está cada vez mais atenta ao Brasil. Chegamos a conversar a última vez, inclusive ela queria saber mais do meu caso, e eu falei, olha, tem outros casos muito piores. E mencionei o do Felipe. Falei, o Felipe Martins hoje é um dos casos mais sintomáticos de que o Brasil não tem um Estado de Direito. Ele está preso para ser torturado e entregar uma delação inexistente. É uma confissão de crimes que não aconteceram. É isso que o ministro Alexandre quer. Ou perseguição pessoal, vendetta, né? Picuinha, coisa de tirano medíocre, né? E inseguro, além de tudo. Então, porque um jovem era assessor do presidente e está afastado de convívio com sua família, com todos, por nada. Por nada. Então, é um dos casos mais absurdos. E veja, o Wall Street Journal também é um jornal respeitado e sério. Não é um jornaleco qualquer tipo Washington Post ou New York Times. Vamos falar sério, né? É um jornal respeitado. Então, eu estou brincando, óbvio que os outros têm um viés de esquerda, progressista. São jornais também com, digamos assim, bastante tiragem e influência. Mas é um jornal importante. Aliás, acho que o ministro Alexandre já pode pedir música no Fantástico. Ele está começando a ficar popular aqui nos Estados Unidos. Ele está saindo com alguma frequência na mídia aqui, né, para denunciá-lo, para mostrar que ele é alguém que atropela o Estado de Direito e não leva em consideração as garantias básicas dos indivíduos. Coisa de Maduro, né? Então, parabéns, ministro Alexandre, está conseguindo realmente um incrível destaque nos Estados Unidos e isso vai ter consequências com o tempo, com certeza. Augusto. Sabe o que me espanta? Não me espanta tanto o comportamento da imprensa, dos jornalistas agora, porque, como mostra o caso da menina que usou o batom para fazer uma inscrição num monumento, perdeu o mané, que foi localizado pela Folha, denunciada pela Folha, hoje faz parte, a delação que a gente antes via nos países comunistas, né? A criança delatando pai, mãe e sendo condecorada. Isso aí, no Brasil de hoje, infelizmente, é rotina. Eles acham que isso é jornalismo. O que me espanta mais é o silêncio, tá? O silêncio covarde, abjeto dos caras com quem eu convivi. Na Veja. Quando a Veja, liderada pelo Guzzo, foi de 200 mil exemplares para 1.200.000, isso tornou a terceira maior revista semanal do mundo, eu tive o prazer, o privilégio de participar como redator-chefe, né, de ver o que aconteceu e o que a Veja fez.
A Veja estaria dando capas sucessivas, como a Oeste tem feito, sobre o que acontece no Brasil e, sobretudo, iria tratar desse caso que não existe para os colunistas, velhos colunistas da imprensa, que escrevem em rede social e ainda ficam falando do Bolsonaro. O problema deles é o Bolsonaro. Sim. E isso aí não é problema. O Guilherme Amado, que há poucos dias eu disse, é nele, na notícia falsa que ele deu, que o Alexandre se baseou, Alexandre de Moraes, se baseou para prender o Felipe Martins. E fui ver, e verifiquei que ele não fala do assunto desde março. Ele não respondeu ao que eu comentei nesse programa e eu repito. Guilherme Amado está convidado, está intimado a dizer se ele continua achando que o Felipe Martins viajou. Foi ele quem deu a notícia. Fake news, brutal. Quero que ele se manifeste. Agora, a imprensa não tocar nesse caso, não tocar nesse assunto. Quer dizer, o ministro Alexandre de Moraes se baseia num jornalista irresponsável, para dizer o mínimo, que disse isso, e se vale do silêncio dos covardes da minha geração para manter a decisão, e ignora, como lembrou o Silvio, uma colunista séria que publica a verdade. Os jornalistas que estão na rua, que podem se aproximar do Alexandre de Moraes, não perguntam a ele como é que ele mantém preso há 5 meses um inocente. Ele não é obrigado a se explicar. E esse caso não existe para a imprensa, que paga o seu preço. O que é a Veja hoje? Uma revistinha que tem menos de 60 mil exemplares. Passou de 1.200.000. Porque o brasileiro não aceita ser tratado como idiota. O leitor é que fecha publicações que falham no compromisso de contar a verdade. E os jornais também despencando. E a Oeste, graças a vocês, está indo muito bem, só por contar a verdade. Agora, o que está acontecendo com o Felipe Martins é um caso que, numa democracia, vai resultar na anulação do processo. Sim. O Brasil vai voltar a ser uma democracia. Esse processo será anulado e vamos ver as consequências disso. A multa, aí sim merecidíssima, que vai ser paga por quem brinca de carcereiro geral do Brasil. Silvio, quer complementar? Deixa eu só pedir para a gente exibir aí na tela a capa, né, reportagem de capa desta semana da Oeste, que é assinada aí por Silvio Navarro e também por Christian Costa. Você tinha comentado, né, Silvio, tá aí, inclusive, estampa a foto de Felipe Martins, né? Dias de treva, com a desculpa de que está protegendo a democracia. O STF coleciona absurdos como a prisão de Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, enjaulado há 4 meses, mesmo depois de ter provado sua inocência. Já está indo aí para o 5º mês. Eu acho que ele realmente traduz muito bem o que está acontecendo com o STF nessa coleção de absurdos da Suprema Corte, Silvio. Paula, só um adendo aqui, porque para além do caso do Felipe Martins, que estampa essa reportagem de capa, nós abordamos 2 outros casos que fazem parte dessa coleção de absurdos do Supremo. E são casos gritantes. Eu vou pegar o gancho do que o Augusto acabou de trazer aqui para citar a cabeleireira Débora. Ela é do interior de São Paulo, cidade de Paulínia. Pois bem, ela, naquele dia, no meio daquele tumulto, ela sacou um batom da bolsa e escreveu naquela estátua de granito da deusa grega, Têmis, que fica em frente ao Supremo Tribunal Federal, tem 3 metros de altura. Ela subiu e escreveu "Perdeu Mané". É uma referência à frase do ministro Luiz Roberto Barroso quando foi abordado por um brasileiro em Nova York depois das eleições. Era uma frase que provavelmente estava na cabeça dela desde que ela ouviu isso da boca do hoje presidente do Supremo Tribunal Federal em tom de deboche. O ministro Luiz Roberto Barroso nunca pediu desculpas por essa frase. Mas a Débora, talvez, e eu tenho certeza que sim, pediu desculpas também.
Ela pode ter pedido, olha, eu errei, eu não deveria ter escrito com um batom. Aquilo sai com um esfregão, aquilo sai com um pouco de sabão. E saiu, no dia seguinte foi removido. Ela foi localizada por uma repórter do jornal Folha de São Paulo, como Augusto descreveu. Ela foi presa pela Polícia Federal e levada a Rio Claro, também no interior de São Paulo. Ela está presa desde o dia 17 de março do ano passado. Desde o ano passado. A denúncia contra ela por esse crime gravíssimo de ter pichado uma estátua, me diga um pichador na cidade de São Paulo, no Rio, em qualquer cidade, um pichador que tenha sido preso por ter usado um spray, uma tinta, um batom. Batom. Um pichador que tenha sido preso. Nenhum. Mas ela, depois de 420 dias, chegou a denúncia contra ela. Ela ficou presa, portanto, de forma cautelar, sem denúncia. 420 dias e segue presa. Nesse intervalo, ela é mãe de 2 crianças. Eu tenho certeza absoluta que do outro lado da tela tem pais, tem mães, tem avós, tem avós. Tem gente aí do outro lado que sabe o que é ter uma criança de 6 e 9 anos em casa, numa idade escolar, numa idade em que a criança fica na barra da saia da mãe. Essas crianças estão sofrendo. Passaram o Natal sem a mãe, passaram o aniversário sem a mãe, por causa de um batom, por causa de uma pichação. O outro caso, e desculpa por me alongar, é o do Silvinei Vasques, chefe da Polícia Rodoviária Federal. Ele está preso há 11 meses por supostamente ter promovido uma blitz no Nordeste no segundo turno da eleição, e a acusação é que aquela blitz parou o ônibus e isso teria atrapalhado eleitores, e vejam vocês, eleitores do Lula, não são eleitores de qualquer um. E aí a pergunta que fica, como é que se sabe que eram eleitores do Lula dentro daqueles ônibus? As investigações concluíram que ali eram redutos eleitorais do PT. Naquele mesmo dia, o ministro Alexandre de Moraes, que presidia o Tribunal Superior Eleitoral, falou em bom tom mais de uma vez. Nenhuma blitz prejudicou nenhum eleitor. Sim. Todos conseguiram votar. Portanto, ele está preso cautelarmente por um crime que não aconteceu. Não houve interdição do processo eleitoral. Ninguém deixou de votar. O Silvinei tem intolerâncias alimentares, perdeu muito peso. Não consegue ver a família, porque os poucos familiares que ele tem moram em Santa Catarina e ele está preso na Papuda, no Distrito Federal. Ele pediu para ser removido para Santa Catarina, para que no mínimo recebesse visita de familiares. E isso, mais um ato de extrema crueldade, foi negada a transferência dele. Ele é policial. Ser policial dentro de uma cela, de uma cadeia, não é fácil. E ele segue preso por um crime que não existiu. E desculpa ter me alongado, Paulo. Perfeito, perfeito. Claro, imagina. Piotto, rapidamente para fechar. Rapidamente, o Augusto fez menção à imprensa e nos meus 33 ou 34 anos eu nunca vi nada parecido. É assustador e incrível como essa imprensa consegue ignorar o devido processo legal. O básico, que muita gente que nos antecedeu, lutou para isso. Augusto é dessa época, inclusive. E esse é um privilégio que a minha geração teve de não ter que brigar lá atrás por liberdade, porque a liberdade já existia. Mas vamos lá. Esse caso específico aí do Felipe está em sigilo. Aqui é a mãe de todos os problemas, não se tem transparência. E qual é a razão para estar em sigilo? Felipe não ocupa nenhum cargo, o mandato ao qual ele serviu terminou em dezembro de 2022, o país está em outro momento. Há um conflito de informações, claro, porque ele continua preso, porque o ministro Alexandre de Moraes acredita que ele viajou. Há informações todas contrárias que ele não viajou, inclusive com provas fornecidas pela defesa, invertendo o processo da acusação, né? Agora o acusado é que tem que dizer que não fez, fornecer provas. Forneceu. Além do que, agora uma suspeita clara de erro ou fraude. Eu não sei o que é pior, se erro ou fraude, como Constantino já fez menção da informação que veio lá dos Estados Unidos, como trouxe a matéria do Wall Street Journal. Ou seja, a omissão da imprensa em simplesmente ignorar esse fato, ela está fazendo, tal como boa parte da justiça brasileira, no caso o Supremo Tribunal Federal, de assassinar o indúbio pro réu, que é um princípio básico do direito.
Se há dúvida, eu não tenho por que deixar preso, porque eu não tenho uma acusação formal e provada. Eu tenho uma série de dúvidas. Se tem dúvida, por que mantém preso? E outra, qual é, no caso do Silvinei, por exemplo, que foi chefe da Polícia Rodoviária Federal, agora, nós estamos no dia 1º de julho de 2024, ele está fora do cargo desde dezembro de 2022, o que ele pode interferir no processo? Prisão preventiva tem duas razões básicas. Ele oferece risco à sociedade e pode interferir no processo e nada pode acontecer mais. Ele nem poder tem para isso. Mantido preso. Vou ao caso dessa moça, cabeleireira lá de Paulínia. Eu me lembro de uma pichação aqui no Monumento às Bandeiras, fica aqui em São Paulo, próximo ao Parque do Ibirapuera. Pichação com tinta. A prefeitura teve um trabalho danado para limpar. Bom, a gente diz que aquilo era a manifestação popular contra as bandeiras, bom, que representa, obviamente, tudo que os bandeirantes fizeram para desenvolver o Brasil. Tá. E você picha com tinta, tinta difícil de sair. Nada aconteceu. A moça que usa uma frase pela qual o ministro Barroso ainda não pediu desculpas, como lembrou o Silvio aqui, com batom. Batom agora virou arma o quê? Arma de fogo, arma letal. Não. Ou seja, está se assassinando o devido processo legal e o indúbio pro réu, com a omissão clara de boa parte da imprensa que já não pode mais ser chamada de imprensa, muito menos de jornalistas.